áreas têm até o dia 15 para formalizar o registro e fazer a declaração de bens no Tribunal Superior Eleitoral. O ex-presidente Lula declarou ao órgão patrimônio inferior ao que registrou em 2018. Rodrigo Viga, de volta conosco, qual foi o valor informado justamente pelo candidato petista? Meu caro Marcelo, o patrimônio do ex-presidente Lula e também do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, encolheu, segundo informações passadas por eles ao Tribunal Superior Eleitoral. Lembrando que os dois são candidatos aí à presidência e à vice-presidência da República nas eleições agora do mês de outubro. Então vejamos, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, apontou na declaração de bens ao TSE que o seu patrimônio hoje é de pouco menos de 7,5 milhões de reais, 7 milhões e 400 mil reais. Sendo que em 2018, quando tentou ser eleito presidente da República, mas teve a sua candidatura impugnada porque estava com problemas com a justiça, o candidato do PT foi Haddad. Esse patrimônio somava 8 milhões de reais. No caso de Geraldo Alckmin, que é vice na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva, o patrimônio também encolheu, segundo declarações dadas por ele ao TSE, de 1.400.000 para 1 bilhão de reais. Então, amigos ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, a chapa Lula-Alckmin, com base em declarações passadas ao TSE, tem um patrimônio, cada um, né? Lula e Alckmin, patrimônio pessoal inferior àquele declarado em eleições anteriores. Vamos lá. Na declaração dada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o maior montante de seu patrimônio está em um investimento feito em VGBL, 5,5 milhões de reais. É um plano de previdência privada. Há ainda terrenos e apartamentos declarados pelo TSE por parte do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, além de alguns detalhes, como depósito em conta corrente e outros bens e direitos declarados por Lula. Já Geraldo Alckmin declarou ter 1 milhão de reais em bens, entre eles um apartamento, uma casa e investimentos, além de 2 terrenos. Essa é a curiosidade na declaração de bens, tanto de Lula quanto de Geraldo Alckmin. Ambos, nas eleições anteriores, declararam ter um patrimônio maior do que agora, vislumbrando as eleições de outubro, a presidência da República. Marcelo. Rodrigo Viga, daqui a pouco ele retorna conosco aqui na Jovem Pan. Eu volto agora com o José Maria Trindade. Lula mais pobre, Zé Maria, mas será que é o candidato mais rico entre todos aqueles que vão disputar as eleições 2022, Zé Maria? Essas declarações são falsas, viu, Marcelo? O Lula declara ali apartamentos por valores que eu compraria de olho fechado, né? Existe um valor declarado e o valor real. Eu acompanhei aqui algumas declarações e lá atrás, quando eu descobri que tinha muito mais dinheiro do que o Romero Jucá, senador há muito tempo, ex-ministro, e declara 80 mil reais. Marcelo, o carro desse pessoal vale 10 vezes mais do que essa declaração. A casa e o apartamento de Geraldo Alckmin por 1 milhão de reais, olha, isso não cabe na cabeça de ninguém. Eu não conheço o apartamento deles, mas acredito que qualquer um aí que está nos ouvindo, nos acompanhando, compraria a casa e um apartamento do Geraldo Alckmin por 1 milhão de reais, né? É risível o Lula declarar lá apartamento de 80 mil reais, não existe. Sem conhecer esse apartamento, a gente compraria por 80 mil reais um apartamento assim, né? Então, há essas maquiagens. Eu pude ver, por exemplo, que a Vera Lúcia, que é a candidata do PSTU, declara que tem 8.800 reais, 8 milzinho. 8 mil é o patrimônio dela. A Simone Tebet, 2 milhões e 300 mil reais. 2 milhões e 300 mil. É claro que o patrimônio é muito maior. Eu fiz uma lista, fiz até um texto aqui na Jovem Pan mostrando o dinheiro desse pessoal, dos políticos. E a gente vê políticos antigos com patrimônio assim, bem declarado, bem inferior à realidade. Não dá para tomar como base sobre isso, mas é bom que a Justiça Eleitoral divulgue o patrimônio dos candidatos para a gente ficar sabendo no final, que a ideia é essa, comparar o agora e no final do mandato como houve esse aumento de patrimônio, né?
Então não é uma realidade. É claro que o Lula tem mais de 15 milhões de reais em bens. É só atualizar os valores. Bom, Zé, você que acompanha a política durante tanto tempo em Brasília, você já viu algum político não ficar mais rico aí depois de se candidatar? Não, eles têm muita sorte. Alguns até acertam na loteria 10 vezes, como o João Alves, né? Que acertou na loteria várias vezes. Então, dei sorte na vida. É impressionante. O aumento de dinheiro deles, dos políticos, é exponencial. E não é só do político, né? É de toda a família, é de todo o grupo. Há um aumento de valores das empresas e eles sabem disso e sabem lidar com esse processo. Então, os contadores são treinados exatamente para tentar justificar o aumento desse capital.